Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento, mais uma live Bra Software falando sobre Adobe. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Erika Dalbello, eu sou consultora de soluções Adobe aqui na Bra Software. Antes de mais nada, para quem está aqui pela primeira vez, estou deixando aqui os convites para vocês nos acompanharem nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, para justamente ficar sabendo de todos os nossos eventos, não só sobre Adobe, mas sobre todas as tecnologias que a Bra Software trabalha, tá? Hoje nós somos uma das principais empresas de tecnologia do Brasil, é uma empresa 100% brasileira, uma empresa que já completou 35 anos de idade, ou seja, são muitas histórias, né? São muitas conquistas aqui no nosso mercado de tecnologia de softwares brasileiro. Hoje, e falando em história, né, acho que é bacana também até comentar a história da Bra Software com a Adobe, né? Bra Software é um parceiro Platinum Adobe, que é hoje o mais alto nível de parceria com a Adobe, e nós atuamos aqui nas áreas, né, tanto de Experience Cloud, tanto nas áreas de Document Cloud, Acrobat, Adobe Sign, e a área criativa também, né? A área criativa que envolve hoje as três principais soluções, né? Envolve a Creative Cloud, que é aquele pacote de soluções criativas. Nós já falamos sobre isso aqui, inclusive. Se você ainda não conhece, não sabe quais são as soluções que existem dentro da Creative Cloud, né? A gente já fez uma live só falando sobre isso, né? Já tem a gravação lá. Tem o Adobe Stock, né, que é o principal banco de ativos hoje do mercado para quem precisa de fotografias, vetores, ilustrações, né, vídeos, e um dos mais recentes, né, uma das aquisições mais recentes da Adobe, que é a Substance 3D Collection, né, como o nome diz, é uma coleção de soluções 3D, que é justamente o assunto, o nosso tema de hoje, né, e hoje né, algumas pessoas já assistiram algumas lives que eu apresento aqui à frente de Adobe pela Bra Software, mas hoje a gente tem um convidado muito especial, né? A gente tem um convidado de honra aqui, que é o Alex Afonso, também consultor de soluções Adobe Brasil, né? Não da Bra Software, da Adobe Brasil. Então a gente tem esse convidado muito especial para falar de Substance, né? Essa solução que vem justamente agregar muito nessa área que está em um constante crescimento, né, que é o 3D presente em recursos como no metaverso, como games, né, que está em realmente uma expansão muito grande, né, nos últimos anos, NFTs, enfim. Então hoje eu só vim aqui realmente fazer uma introdução, né, apresentá-los ao nosso convidado especial, que é o Alex. Aproveitem muito esse conteúdo que está riquíssimo, né, conhecer essa solução, esse pacote de soluções que é a Substance 3D Collection. Se tiverem dúvidas, comentem no chat, né? Então eu estou acompanhando, vou acompanhar aqui o chat com vocês, então se vocês tiverem dúvidas, eu vou acompanhar o chat, já vou aqui falar para o Alex para ele já ir respondendo, dependendo do que for a gente responde no final, mas comentem, perguntem, compartilhem também com os amigos, né, porque esse conteúdo realmente está incrível, tá bom? Bom, agora é com você, Alex, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite, né, de falar um pouquinho aqui com os clientes Bra Software, né? É um prazer, uma honra muito grande. Obrigada. Valeu, Érica. Obrigado. É um prazer estar aqui a convite da Bra Software. Eu tenho um bom tempo aí que eu trabalhei em parceria com a Bra Software já também e sei o quanto a equipe da Bra Software voltada à Adobe, ela é dedicada e a gente consegue de fato atender todo mundo da melhor forma possível através do suporte também que a Bra Software dá para todos os clientes Adobe. E é um prazer estar aqui para falar sobre uma solução que é razoavelmente nova, né, da Adobe. Foi lançada em julho do ano passado com a marca Adobe, que é o Substance 3D, e que é uma, como você já disse, né, uma coleção de ferramentas ou de aplicativos ou de softwares, como a gente quiser falar. É uma coleção de ferramentas que a gente tem para produção de conteúdo 3D. Uma vez que a gente está aí já com o metaverso, né, batendo a porta, na verdade a gente já está mergulhando de cabeça no metaverso e isso traz novas necessidades de produção, de criação que envolvem o universo 3D
para todo mundo que está até hoje acostumado a trabalhar com um bidimensional, né? Então, as equipes criativas começam a se atualizar e elas precisam de soluções, de ferramentas que sejam soluções simples de se usar, porque quando a gente fala do universo criativo e a gente fala das soluções Adobe para isso, sendo aí as que mais ressoam quando a gente fala Adobe no ouvido das pessoas, Photoshop para tratamento de imagem, ou para quem já é mais do meio, quando a gente fala sobre o Illustrator, que é a ferramenta para desenho vetorial, né? Os ilustradores usam muito, os criadores de identidade de marca usam muito. Quando a gente fala dessas ferramentas que as equipes criativas das empresas já estão acostumadas a trabalhar, a gente precisa trazer para elas ferramentas para o novo mundo, para esse metaverso, digamos assim, mas são ferramentas para produzir conteúdos que a gente pode aproveitar de diversas maneiras e em diversas situações que não necessariamente só o metaverso, mas a gente precisa fornecer essas equipes criativas todas com ferramentas que sejam simples de usar, que sejam familiares a elas. E esse é um dos principais benefícios da coleção Substance. Aquela pessoa que já trabalha com Photoshop, com Illustrator, com After Effects, com InDesign, com qualquer uma dessas soluções Adobe que são muito parecidas entre si, vai se sentir super confortável trabalhando com Substance. Então, aquela preocupação inicial da maior parte das pessoas e da maior parte dos diretores de arte, né, que trabalham e controlam ali as equipes, e por que não falar do próprio da própria diretoria das empresas que está preocupada com os prazos e com o retorno que o investimento em uma solução nova pode trazer. A grande preocupação inicial é sempre quanto tempo vai levar para todo mundo aprender e começar a produzir de fato algo de alta qualidade com essa nova ferramenta. E fato é que, por ser uma ferramenta que já vem com uma interface que é familiar às equipes criativas, isso torna a curva de aprendizagem muito rápido. Eu digo para você que pelo menos 3 das soluções que existem na coleção, 3 das soluções, né, dos aplicativos ou softwares que existem na coleção Substance, é super simples de começar a trabalhar. Eu falo isso como conhecedor de causa, porque eu trabalho há muito tempo com as ferramentas criativas todas, seja para a área de design gráfico, seja para a área de fotografia, seja para a área de vídeo, de animação. E eu mesmo, a primeira vez, no ano passado, quando veio para a Adobe, né, quando a Adobe lançou o Substance com a marca dela, e eu comecei a usar, eu percebi que de fato era muito fácil. E eu consegui fazer o que pelo menos eu estava tentando fazer de uma forma rápida, sem ter que perder muito tempo lendo documentação, procurando como faz isso, como faz aquilo. Estava tudo muito bem explicado na interface. Então, o que eu vou fazer vai ser tentar explicar para vocês o que é esse universo, o que são essas ferramentas da solução Substance 3D, em meio ao que eu estiver explicando, para ficar mais fácil para vocês terem uma ideia visual de tudo, eu vou tocar alguns vídeos que explicam ou que mostram como as ferramentas são. De todos os vídeos que eu vou tocar, um deles só não tem legenda, ele vai estar em inglês, mas é muito importante para vocês verem as possibilidades de uma das soluções, eu vou tocá-lo ainda aqui em inglês, mesmo assim. Mas vamos para lá, eu vou para minha interface, eu quero falar para vocês então o que é essa coleção Substance e o que a gente então tem de soluções nessa coleção Substance. Primeiro, é um ecossistema de aplicativos que de uma forma muito avançada nos permite trabalhar ainda que utilizando aqueles recursos que a gente já está acostumado de outras ferramentas da Adobe. Então, a primeira preocupação que qualquer empresa teria, que foi o que eu acabei de falar, já deixa de ser uma preocupação, porque é fácil de começar a trabalhar e o principal, o resultado daquilo que a gente faz no Substance é de altíssima qualidade. E é super simples de se atingir esse resultado de altíssima qualidade. Com as ferramentas que a gente tem hoje na coleção Substance, que são 4, que estão aqui na minha tela, Adobe Substance 3D Stager, Substance 3D Painter, Substance 3D Sampler e Substance 3D Designer. Por que as ferramentas são ferramentas separadas? Porque tudo não está num aplicativo só. Primeiro porque cada tarefa pode ser executada por um profissional diferente.
E para não sobrecarregar uma solução com diversos recursos que aquele determinado profissional ou que para executar aquela determinada tarefa ele nunca vai precisar usar, a gente não precisa colocar naquela ferramenta. Mas se ele precisar, em algum momento, de algum recurso específico da outra ferramenta, por exemplo, quando eu estou no Stager, se eu precisar do Stager acessar alguma coisa que eu criei no Sampler, a integração é muito simples, é nativa. Na verdade, eu trabalho com as ferramentas conectadas, integradas, seja é o que a gente chama de interoperabilidade, seja entre Stager e Painter, Stager e Sampler, Sampler e Painter, Designer e Stager. Então, a gente tem diversos caminhos de conexão entre as ferramentas para que quando algo produzido em outra seja necessário em alguma, essa conexão seja rápida e fácil para que os profissionais também ganhem tempo e consigam ser produtivos ao mesmo tempo que estejam criando algo em 3D. E quando a gente fala em criar em 3D, a primeira coisa que nos vem à cabeça é justamente, ok, o que eu preciso para criar em 3D? Eu preciso de um desenho, que aqui a gente, que no âmbito do 3D a gente chama de modelo, né? Que é justamente, se for, por exemplo, se eu estiver desenhando uma caneca, eu preciso do modelo dessa caneca em formato 3D para usar dentro do software. Então, eu preciso do desenho. Além do desenho, eu preciso das texturas, que a gente chama de materiais. Além das texturas ou materiais, a gente precisa da iluminação. E a gente precisa montar o cenário para colocar o desenho, o produto, né, o modelo, o objeto, onde a gente vai colorir e aplicar texturas, materiais, a gente vai iluminar e a gente vai configurar uma cena, montar uma cena na ideia de realmente, e aí acho mais fácil até todo mundo entender isso, quando a gente vai apresentar algo para alguém no mundo da criação 2D, ou seja, do bidimensional, no tradicional até agora, o que se faz muito é o que a gente chama de mockup. A gente faz um mockup, seja um mockup real ou seja um mockup digital, a gente faz um mockup para mostrar algo que ainda não existe, por exemplo. Quando a gente fala do 3D, a gente vai montar uma cena e a gente vai mostrar essa cena. É como uma fotografia do produto, uma fotografia em estúdio do produto, ou é como, de fato, uma animação. A gente vai trabalhar com os elementos em 3D dentro de um espaço. E quem cria esse espaço para a gente dentro dessas soluções é o Substance 3D Stager. É o primeiro que está aqui na minha lista. O Stager, ele é justamente o palco ou o estúdio, o cenário, ou quem vai dar o espaço para a gente montar o cenário no qual a gente vai colocar os nossos objetos, elementos, modelos, ou seja, no qual a gente vai colocar a nossa criação com cor, com material, com textura, com iluminação, com sombra, com interação entre os objetos para apresentar para os nossos clientes, para os nossos telespectadores, enfim, para apresentar para as pessoas, para quem for ver esse conteúdo. Não à toa, uma das principais utilizações do Substance em um mercado específico é utilizá-lo com o que a gente chama de fotografia virtual. E isso a gente vê muito uso, de fato, em produtos, em que a gente precisa expor produtos nas lojas virtuais e a gente precisa tipos diferentes daquele mesmo produto, né? Com cores diferentes, com tecido diferente, com detalhes um pouco diferentes um do outro, e muitas vezes fazer isso, de fato, no mundo real, produzindo todos esses produtos, contratando uma equipe, fotografando em estúdio, tratando essas fotografias depois, para poder gerar as imagens que vão para um site. Imaginei o quanto de tempo leva para tudo isso acontecer. E isso é infinitamente mais rápido quando a gente fala de produzir tudo digitalmente. Criando a cena no Stager, trazendo os elementos para dentro dessa cena, iluminando, fotografando com configuração de iluminação de estúdio, para a gente poder ter as fotos finais que a gente vai colocar depois nas lojas. E aí a gente vê muitos usos, inclusive empresas, indústrias, que usam para criar o produto, para
para saber, como se fosse um protótipo virtual, para saber se aquele produto vai funcionar e testar aquele produto com o cliente antes mesmo dele existir. E isso nos leva de volta para o metaverso, né? Porque no metaverso vai ser um grande local onde uma das grandes coisas que as empresas vão poder fazer vai ser testar os seus produtos antes de lançá-los, porque as pessoas estarão ali pelo metaverso, elas vão poder, por exemplo, chegar num espaço onde você está expondo o seu produto, testar o produto, se for uma roupa, vestir a roupa, se for um tênis, vestir o tênis, se for algum outro tipo de objeto, algum outro tipo de produto, olhar, analisar por todos os lados, de todas as formas, num mundo tridimensional, e você vai precisar produzir esse conteúdo para esse mundo tridimensional. Por isso a conversa do metaverso é tão importante, por isso ela aproxima tanto o Substance também dessa nova realidade, da possibilidade de criar conteúdo para esse mundo novo. Vamos navegar um pouquinho por algumas dessas soluções para vocês entenderem um pouquinho melhor, não só comigo falando, o que cada uma dessas soluções podem fazer e como elas podem contribuir para essa criação 3D que a coleção Substance permite. E isso, em momento nenhum, também quer dizer que as outras soluções 3D que muitas empresas e muitas indústrias hoje em dia usam vão ser trocadas ou deixadas de lado por causa do Substance. Muito pelo contrário, o Substance vem impulsionar tudo que a gente já produz em 3D e trazer novas possibilidades, criar novas possibilidades e, melhor do que tudo, muitas novas possibilidades criativas de maneira mais rápida, mais eficiente, do ponto de vista de produtividade, da velocidade com que a gente precisa publicar conteúdo hoje em dia, frente ao que a gente conhece do tempo antes do 3D ou do tempo antes dessa velocidade acelerada de produção de conteúdo, né, que a gente vive a todo momento hoje em dia. Então vamos navegar por algumas dessas minhas telas. Então, primeiro aplicativo que eu quero falar para vocês, que faz parte da coleção Substance, é o Substance 3D Stager. Como eu já expliquei, então eu não vou me alongar muito mais, ele funciona como um estúdio virtual. De fato, você tem o espaço, você pode iluminar, você pode criar configurações, você pode posicionar os objetos, você pode fazer diversas coisas, justamente para conseguir mostrar o seu conteúdo, mostrar a sua criação, colocá-la em algum lugar, publicá-la, gerar uma imagem que seja. Muitas vezes a gente vai usar o Stager para criar imagens estáticas, que a gente vai fazer o upload depois em quaisquer plataformas que a gente use para divulgar os nossos produtos, incluindo as redes sociais, né? Então, ele é um grande estúdio virtual totalmente equipado para a gente construir cenas 3D. Dentre os recursos que a gente encontra no Substance 3D Stager, está em a possibilidade de eu trabalhar de fato na imagem final, então eu posso mexer em elementos daquela imagem que eu estou construindo através de todos esses objetos, né, que fazem parte de um estúdio e definir de que maneira de fato eu quero que a imagem final fique, muito diferente do método tradicional, né, de se trabalhar em estúdio, que o resultado final vai ser uma fotografia. E uma vez passado a diária desse estúdio para fazer essa fotografia, dificilmente você vai voltar lá, caso você precise mudar alguma coisa, você vai tentar trabalhar isso na pós-produção, e aí o tempo que se leva para se criar tudo vai se tornando cada vez mais extenso. O que não acontece quando a gente usa uma solução 3D para isso, porque a gente resolve tudo no software e dele extrai a imagem final que a gente vai usar para seja lá quais fins forem. A gente pode usar dentro do Substance 3D Stager ferramentas que permitem que a gente utilize modelos prontos. Existe uma vasta gama de modelos prontos que podem ser acessados, eu vou falar para vocês sobre ela, que é o Substance 3D Assets. É um website que todos que têm acesso ao Substance têm acesso a esse site para baixar conteúdo. Então, é possível não só utilizar esse conteúdo como base para qualquer coisa que a gente vai fazer no Substance, e que é um conteúdo mega extenso, é um conteúdo que tem mais de 13 mil itens de para diferentes usos, tá? Então, a gente tem essa possibilidade, a gente também tem a possibilidade de que se algum conteúdo for criado
por outro artista 3D em outro software 3D, por exemplo, um modelo de um calçado específico que vai ser lançado por uma empresa. Esse modelo 3D vai ser desenhado em algum software 3D. Ok, esse modelo 3D pode ser exportado para o formato universal, OBJ, importado para o Substance Stager, e dentro do Stager a gente pode trabalhar com a texturização, com a iluminação, com qualquer aspecto de reflexo, com sombras, enfim, tudo que envolve aquilo que vai determinar a imagem final, né? E ali já está, né? O meu terceiro item aqui é sobre essa vasta rede de recursos que são esses assets, esses ativos que a gente tem no site, específico para quem tem acesso ao Substance, também tem acesso a este site. Deixa eu colocar um primeiro vídeo para vocês verem, e vocês vão entender um pouco melhor, vendo na prática, que tipo de situações são essas, que tipo de coisas podem ser feitas usando o Substance 3D Stager. Então vamos lá, vou colocar para vocês. E logo eu retorno aqui com vocês. Ok, pessoal, só um minutinho. Eu acabei de perceber que o vídeo está tocando sem som para vocês e eu quero que vocês ao menos consigam escutar o som. Então eu vou habilitar aqui o som que ele estava desligado e vou colocá-lo para tocar de novo, tá bom? Só um minutinho, porque é importante vocês ouvirem o som, porque dá mais um... Fica melhor, né, de acompanhar, inclusive ouvir a pessoa que está falando, ainda que vocês estejam lendo a legenda. Então, vamos lá, só um minutinho, eu vou voltar aqui para o vídeo, vamos ver se agora vai com som. Creating 3D art is all about producing stunning visuals, bring objects together, add lighting, apply materials, and design an atmosphere. Substance 3D Stager's intuitive interface and rich features let you bring your 3D artwork to life. Staging your scene starts with placing models. With Stager, you can create basic models, import models from other apps, or explore content from Substance 3D assets. You can even use Substance models, which allow you to completely customize the object by editing the parameters right inside Stager. You can arrange your models together, move them by hand, align, distribute, or snap them to each other, or even use collision to easily create layouts with natural contact. Stager also lets you place cameras to keep track of interesting angles and add effects in your scene, like blur. Stager has a rich lighting feature set, allowing you to bring your 3D scene together in the most realistic and expressive way. Import a photograph as background and have Adobe Sensei match perspective and lighting for a realistic start. Use 360-degree lighting shot on location or even dynamic procedural environments created in Substance 3D Sampler or Designer. For maximum control, you can manually place spot, point, and area lights for fine-tuning and highlights. You can dive deep into your materials with Stager. Through rich, detailed textures from Substance 3D Painter or advanced translucent effects, the expansive material system lets you craft both photorealistic and artistic appearances with features like sheen, anisotropy, and scattering. You can even refine your props beyond materials. Stager lets you freely place images on your models, or load up a file from Adobe Illustrator or Adobe Photoshop, including multiple artboards to quickly visualize different designs in 3D. While building and refining your scene, Stager gives you instant real-time previews, or switch to interactive ray tracing in the viewport for even more accuracy. Create final quality renders with multi-layer PSD exports for further editing, or export your finished scene for augmented reality or viewing and commenting on the web. Accessible and powerful, Substance 3D Stager is the best way to produce your 3D art. Muito bem, então acho que com isso dá para vocês terem uma ideia de tudo que eu estava falando até agora, né? O que o Stager permite fazer? É essa criação, né? Que você manipula os objetos dentro de um espaço
tridimensional e define de que maneira esse objeto vai ser apresentado no final, como ele vai ficar no final, né? Trazer para o mundo 3D, para o mundo virtual, aquilo que a gente está acostumado a ver e fazer no mundo tradicional, no mundo analógico, né? Vamos seguir adiante para ver a próxima ferramenta, que é uma ferramenta espetacular que eu quero falar para vocês, que é o Substance 3D Sampler. O Substance 3D Sampler, como o nome diz, sampler ou sample, né, de onde vem a palavra, é amostra. A gente cria, a partir de amostras, materiais para utilizar em tudo aquilo que a gente for trabalhar no Substance depois. Então, quando eu estou lá no Stager, eu coloco, por exemplo, igual a gente viu no vídeo, eu tenho uma imagem do sofá, eu tenho uma almofada, eu preciso aplicar uma textura nessa almofada, preciso aplicar um material nessa almofada. Eu posso criar esse material usando o sampler. E como o sampler funciona? Ele me permite fotografar algo do mundo real, eu importo essa fotografia para dentro dele e manipulo as configurações que a gente chama de configurações paramétricas. Eu configuro todos os parâmetros possíveis para manipular essa imagem e essa imagem se transforma num material que eu posso aplicar em qualquer objeto depois. E daí vocês imaginam a absurda quantidade de possibilidades que a gente tem. E a gente cria esse transporte, né? Coisas do mundo real que a gente imita no mundo virtual da melhor forma possível, da forma mais realista possível. E o sampler dessa galeria de softwares, dessa coleção de softwares do Substance 3D, ele é um dos mais simples de se trabalhar, porque justamente é isso, a gente fotografa, a gente manipula parâmetros e a gente salva este arquivo depois dentro dele como um material para poder utilizar, por exemplo, no Stager, para poder utilizar no Painter, ou até para levar para outras soluções 3D, como por exemplo o Max e o Maya, né? O 3D Max e o Maya, através da integração que existe entre o Substance e essas soluções da Autodesk. Então, dentre as opções do Substance, a gente tem o que eu disse para vocês, transformar imagens do mundo real em materiais 3D. Outro recurso que é um absurdo, né? Onde a gente consegue chegar com isso? Misturar materiais, combinar e misturar. Muitas vezes a gente, a partir de fotografias, cria materiais, mas depois desses materiais criados, a gente pode combinar esses materiais e criar novos a partir dali. Então a gente sai da imitação do mundo real e parte para a criação no mundo tridimensional, nesse universo novo em que a gente pode criar coisas que sequer existem no mundo real, através da combinação daquilo que a gente extrai do mundo real também. Além da gente poder usar uma biblioteca imensa de texturas, materiais, iluminação prontos, porque é também através do sampler que a gente cria esquemas de iluminação para as nossas cenas, que a gente pode criar os parâmetros das luzes e definir como elas vão funcionar. Então, a gente consegue, com o sampler, tanto capturar da vida real e transportar para o digital, quanto trabalhar em cima de materiais já prontos e criar novos. Usando o que tem na biblioteca, seja na biblioteca do próprio Substance 3D Sampler, ou no 3D Assets, que é o site de onde eu posso acessar e baixar conteúdos diversos, numa imensa quantidade de conteúdo já pronto, de alta qualidade que a gente tem, dá para eu simplesmente, se eu não quiser fotografar nada, procurar no site 3D Assets, né, Substance 3D Assets, que material eu quero usar, achar aquilo que se encaixa com o que eu estou criando, puxar para dentro do Substance e começar a manipular os parâmetros. De novo, eu parto de algo pronto e transformo em algo totalmente novo para encaixá-lo naquilo que eu preciso. Eu vou colocar o videozinho do sampler para vocês verem também. Então, deixa eu vir aqui. To build 3D scenes involves many elements, as we know, from materials to lights. And for all of these, we often try and replicate the real world. The fastest, easiest way to do this is to capture, sample, and mix things around you, and then convert them into resources for your 3D scene. Well, that's what Substance 3D Sampler helps you do. Sampler is an accessible crafting workshop for you to start converting, adjusting, and building your content. No matter what approach you take, you can start building materials and lights in minutes. The main strength of Sampler is how it converts images into a material.
No matter if it's an advanced scan or just an image you found, Sampler turns it into a realistic PBR material. It corrects any unwanted lighting and reconstructs detailed height maps with artificial intelligence algorithms. Using a simple layer system, you can then further improve the material, adjust a color cast, fix timing on edges, and remove unwanted elements using familiar techniques like clone stamp. In a matter of minutes, your photograph comes to life as a 3D material. Actually, you don't even need scans. Sampler lets you combine existing materials, filters, and generators into new, unique ones. Layer two materials together, place extra details like leaves and water puddles, for example, or break up materials into new, unique patterns. You can also create light environments in Sampler. Starting from 360 photographs taken on location, you adjust exposure, brighten or darken areas, and remove details like a tripod. And you can build a lighting environment from scratch as well with studio lights and gradients. Whatever material or environment lights you cook up in Sampler, you can then export them for use elsewhere, be it as a Substance file or convert it to bitmaps. That's Substance 3D Sampler for you, an easy interface but advanced techniques to give you great materials and lights fast. Muito bem, então uma coisa que eu acho incrível do Sampler é justamente isso, a facilidade que a gente tem, e quando eu digo a gente, são justamente os profissionais criativos que já estão acostumados a trabalhar com Photoshop e Illustrator, por exemplo. A facilidade que a gente tem de identificar o que são os elementos que a gente tem na tela e começar a manipular as imagens para transformá-las em materiais, manipular as imagens para transformá-las em iluminação de ambiente, da forma como rapidamente foi mostrada no vídeo, né? São elementos muito familiares e muito simples de se mexer para se atingir estes objetivos. Eu vou passar por algumas outras ferramentas e aí eu quero chegar no momento em que eu consiga explicar para vocês, ou pelo menos mostrar um mapa de como as soluções Adobe, incluindo Substance, se introduzem em diversos casos de uso diferentes, para que vocês tenham ideia onde e como vocês podem aplicar o Substance no dia a dia, nas produções, nas criações, naquilo que vocês tiverem para fazer com os seus produtos, com os seus serviços, com as suas marcas, né? Então, vamos seguir adiante. A gente tem, além do Sampler e além do Stager, que eu acabei de mostrar, uma terceira solução chamada 3D Painter. 3D Painter é como o Photoshop em 3D. Com 3D Painter, os artistas eles podem, de fato, por exemplo, uma imagem que já... um modelo 3D, né? Que eu possa ter levado para dentro do Stager para colocar na cena e começar a aplicar textura, enfim, configurar a iluminação, configurar brilho, configurar tudo que é possível. Mas eu posso querer criar interferências mais naturais nessa imagem, fazer com que elementos, sujeiras, rabiscos, coisas mais naturais façam parte dessa minha imagem, ao invés dela ser só uma imagem super limpa, super polida, né? E isso é uma das coisas que me vem à cabeça quando eu penso no Painter. É eu poder criar interferência manual naquilo que eu estou criando de forma totalmente digital. E essa interferência manual vem através do Painter. É como um Photoshop, então, para quem trabalha com Photoshop e para os artistas digitais, né, que trabalham com pintura digital, se torna uma solução super simples de se usar também, porque as ferramentas são muito parecidas, os pincéis, os recursos, a maneira como você manipula o espaço de trabalho, tudo isso é muito similar ao Photoshop, com o grande diferencial de que a gente está trabalhando num objeto 3D, num espaço tridimensional que eu posso movimentar, que eu posso girar, que eu posso observar por diferentes ângulos e fazer coisas que normalmente numa criação bidimensional a gente necessariamente não precisa. Então, dentre os recursos que o Painter, e aqui são algumas imagens, exemplos de coisas criadas ou pintadas no Painter, a gente tem o Painter como um software que é padrão da indústria de games e de efeitos visuais no cinema, e também na arquitetura, além de outros mercados como moda, design de produto, justamente por este motivo, por ele permitir que a gente crie essa interferência, né? Essa sujeira natural, manualmente, trazendo de novo essa sensação do real para o virtual, ou essa percepção, né, de que aquilo que eu estou vendo de fato é real.
Então eu olho uma imagem de um relógio como essa que eu tenho aqui do lado esquerdo. É difícil dizer se isso é uma foto de verdade de um relógio ou se isso é um objeto 3D muito bem criado, muito bem pintado. Quando eu olho a imagem da direita, que tem ali o rosto de um personagem de um game, outra indústria que usa muito o Painter, não que a imagem precise ser real, mas a gente sabe que em game se busca muito isso, né? A semelhança com o real, quando se cria personagens, mas não em todo caso. Mas o grande foco aqui é a possibilidade de eu pintar, inclusive em modelos super complexos, como uma representação do ser humano, e o software respeitar toda a superfície desse modelo que eu estou pintando. Então, eu de fato posso criar coisas únicas e reais nesse personagem, nesse objeto, neste cenário, como por exemplo na imagem do meio, que quando eu penso numa imagem assim, se ela é feita no software 3D, legal. Se ela é feita só no Photoshop, mais legal ainda, porque aí isso já me leva a pensar que essa imagem usa uma técnica chamada Mate Painting no Photoshop. Agora, se ela é feita num software 3D como o Painter, por exemplo, isso já me faz perceber que quem está trabalhando na criação dessa imagem tem um conhecimento absurdo, não só bidimensional, como tridimensional também, para conseguir criar imagens que sejam tão belas ou tão parecidas ou que remetam à realidade de uma forma simples e rápida também. Eu sempre repito muito que é simples e rápido, porque de fato é, gente. Se a gente compara com o que a gente está acostumado a usar de ferramentas para se atingir o mesmo objetivo em outras soluções, né, através de outras soluções, o tempo que se leva de produção e de finalização desse tipo de conteúdo é muito maior do que o que se leva quando a gente trabalha com o Substance. Só um minutinho, por favor. A minha segunda tela apagou. Ok, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar para vocês, enquanto eu resolvo aqui, o vídeo sobre o Painter para vocês verem. Esse é o único vídeo que eu falei que ele está sem legenda, infelizmente, mas eu vou colocar para que vocês tenham essa percepção do que se faz nesse espaço do Painter, de que tipo de coisas a gente pode criar nesse espaço do Painter, tá ok? Só um minutinho que eu vou habilitar o áudio dele também, que ele estava com o áudio desligado. When one model is the focus of your render, when you want to show it close up, you need that model to look great. It needs to have materials and details that tell a story, with every visible area carefully crafted. And well, that's when you need Substance 3D Painter. Painter gives you a set of advanced tools and techniques to craft and apply materials and details. You can paint by hand, making sure every fine point is to your liking, or you can work fast and efficiently by using automatic generators. And you can also combine methods to get the best of both worlds. You always work on a single specific 3D model here. Textures you make are created specifically for this model. Ideally, it already has a UV layout, but Painter can also generate these UVs for you. And even if you decide to change those later, your texturing work will be transferred. Painter lets you use information from your mesh before you start texturing. It's not required, but it quickly gives you a good base to start from. No need to paint and place those kinds of details by hand. Like Adobe Photoshop, Substance 3D Painter uses a layer stack system. That way, your ideas can quickly become actual materials and details. You build up layers, determine placement on your mesh with masks, and blend them with layers below. Layers and effects have parameters that can be tweaked, letting you iterate and adjust your materials easily. Masks let you work quickly and efficiently. With simple black and white information, you're able to make simple materials appear in intricate patterns with complex forms. You can generate them automatically based on your bakes and use parameters to set where details appear. And if you want more control, Painter lets you override or combine automatic effects with manual work at any point. That way, you can easily try new ideas, effects, and details, and then transfer and reuse them in other projects. To get started, Painter has a panel filled with assets you can drag and drop, like materials, patterns, and masks presets. You can also easily add more materials from the thousands we offer online. For manual work, you'll find brushes, alphas, and particles. And if you want to add your own content to the assets panel, like your favorite Photoshop brushes, for example, it only takes a few clicks.
Substance 3D Painter even lets you blur the line between materials and modeling. Using height information in your materials, you can change the geometry of your mesh. The height information pushes parts of your mesh in or out, letting you add more detail than was possible during modeling or sculpting. Once your textures are finished, you can export them to any 3D application using Painter's export presets and move on to staging and rendering. So yes, you can now have full control over your textures with Substance 3D Painter. Muito bem, então como eu disse, é como ter o Photoshop dentro de um espaço tridimensional e trabalhar com este espaço a seu favor para criar todas essas particularidades das nossas imagens 3D em qualquer ângulo que ela possa ser vista dentro de um universo tridimensional. Além dessas 3 ferramentas, a gente tem uma ferramenta a mais dentro da coleção hoje, que se chama Substance 3D Designer. Essa ferramenta, Substance 3D Designer, ela é a mais avançada desse pacote, porque ela permite que a gente crie materiais e sistemas de iluminação, né, esquemas de iluminação, a partir do absoluto zero, sem eu precisar ter imagem nenhuma fotografada, sem eu usar nada do mundo real, eu crio de uma forma baseada em nós. Eu vou tentar não ser muito técnico para ficar fácil de entender. É como eu escolho uma cor, aí eu escolho uma segunda cor para colocar junto e fazer essas duas cores misturarem. Aí eu carrego uma imagem que vai servir como uma sujeira que vai interferir nessa segunda cor. E eu vou criando conexões entre um elemento e outro que eu trago para dentro do designer. E cada conexão que eu crio tem dezenas e dezenas de parâmetros que eu posso modificar para determinar de que forma esses elementos todos juntos interagem para gerar o meu material final. Então, é uma ferramenta super avançada para criar conteúdo, né? Criar materiais e padrões, filtros de imagem, luzes ou até modelos 3D do zero. Essa é a ferramenta com maior curva de aprendizagem e ela está disponível no nosso pacote justamente para aqueles usuários de 3D avançados que já estão acostumados a trabalhar com esse universo cheio de parâmetros para se mexer, poder trabalhar e criar elementos, coisas do zero também que sejam únicas e que não sejam necessariamente só uma tentativa de mostrar ou de copiar ou de usar aquilo do mundo real no mundo virtual. E além do designer, ou seja, até aqui esses 4 já fazem parte da coleção. Muito em breve, e a gente ainda não tem data, mas está em fase beta, a gente vai ter uma nova solução chamada Modeler. E o Modeler vai trazer para dentro da coleção Substance a possibilidade de modelagem em 3D. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o designer 3D, né, ou o criador, enfim, o artista 3D, ele vai poder trabalhar com o teclado, com o mouse, com a tela dele do modo tradicional, se ele quiser, para criar os objetos, né, os modelos 3D, como assim a gente chama, ou ele vai poder usar óculos de realidade virtual para, através dos óculos, ver o que ele estiver criando na frente dele, como sendo um bloco de argila, e ele vai lapidando, né? Ele vai esculpindo esse bloco usando os controles, né, que se usa como joystick, e aí é todo esse aparato que gamers que já estão mergulhados nesse mundo virtual de jogos e já estão mergulhados no metaverso, já estão acostumados a usar, é usando esse aparato tecnológico do óculos com os joysticks, construindo no ar. Para quem vê de fora, a pessoa vai construir no ar, vai criar modelos, esculpir modelos no ar, mas para ela o que ela está enxergando é essa massa de argila na frente dela, em qual ela vai esculpindo aquilo que ela precisa extrair. Isso é o que vai ser o que vem por aí, né? Assim que o Modeler for de fato lançado como uma solução já pronta. Por enquanto ela está em fase beta e ela vai resolver coisas como essa, possibilitar a criação 3D também de uma forma inserida nesse mundo virtual, nesse metaverso, né? Nesse espaço virtual, e não necessariamente só criar do método tradicional, que também vai ser possível, mas usar ferramentas desse mundo novo para a criação de conteúdo para esse mundo novo. Essa vai ser a ideia do Modeler. Bom, dito isso, deixa eu falar para vocês rapidamente dessa Substance 3D Assets. O que é isso? Não é um software. Os softwares que estão inclusos na coleção são Stager, Sampler, Painter e Designer.
e em breve a gente vai ter o Modeler, são 5. Substance 3D Assets é uma biblioteca de ativos, é um site que os usuários de Substance têm acesso para poder justamente navegar entre uma quantidade imensa de conteúdo, baixar e usar nas suas criações. Usar da forma que está ou usar como ponto de partida para criar mais em cima disso, né? Para a partir daquilo que já existe pronto, criar coisas novas, né? Transformar aquilo que está pronto em coisas novas usando as ferramentas dos softwares que estão na coleção do Substance. Dentre esses ativos, a gente tem mais de 9.000 texturas paramétricas de ponta, quer dizer o quê? De alta qualidade. Textura, material que a gente aplica nos objetos para poder colorir, para poder definir que tipo de objeto é, qual é, se fosse o caso de tocar, que tipo de toque teria. Enfim, são as texturas. A gente tem mais de 9.000 agora. E isso está crescendo continuamente, tá? São mais de 40 esquemas de luzes de estúdio, que a gente chama de IBLs, totalmente paramétricos. E paramétrico aqui quer sempre dizer que eu tenho parâmetros abertos que podem ser modificados para personalizar aquele conteúdo. E mais de 2.000 modelos 3D prontos para serem texturizados. Sem contar que quem tem também assinatura do Adobe Stock também pode acessar e baixar objetos, né, modelos 3D do Stock e utilizar nas soluções do Substance também. Tem um vídeo super legal, e é o último vídeo que eu vou tocar para vocês, que mostra a altíssima qualidade desses materiais que a gente tem nesses assets e exemplos reais de como eles foram utilizados, tá? Então eu vou colocar esse vídeo que mostra muitos materiais e a aplicação desses materiais em imagens que foram de fato criadas. Vamos lá. Muito bem. Então, eu acho incrível esse vídeo, gente, porque são muito lindos, né? Esses materiais todos e a forma como eles são aplicados e os produtos, os objetos, onde eles estão, onde eles foram de fato aplicados. E isso é um grande exemplo do altíssimo nível de qualidade que a gente tem quando a gente trabalha com os recursos da coleção Substance 3D para criar esse tipo de conteúdo neste universo tridimensional, que vai, como eu já disse, desde criar conteúdo para publicação no mundo bidimensional, né, nesse nosso universo aqui, nas lojas, nos sites, enfim, em todo essa mídia de publicação, né, incluindo as redes sociais, obviamente, mas a gente também pode criar tudo isso para colocar esses elementos no metaverso, para ser uma das formas como a gente entre no metaverso com algo que possa, de fato, nos diferenciar de todo o restante das pessoas e das empresas que estarão dentro desse metaverso ou que já estão dentro desse metaverso hoje, né? Então, é algo que todos nós devemos voltar os nossos olhos para
e a gente precisa ter as ferramentas certas para trabalhar com o conteúdo para isso que a gente tem configurado hoje e para o que a gente tem novo se configurando e numa velocidade lancinante, né? É muito rápido que tudo está acontecendo. Parece que foi há um mês atrás que eu comecei a ouvir falar de metaverso. Foi um pouquinho mais, mas parece que foi há um mês atrás que eu comecei a ouvir falar de metaverso e de repente já está um grande boom de muita gente usando, os gamers absurdamente dentro desse metaverso já, em comunidades de milhões e milhões de pessoas crescendo cada vez mais. Bom, tem mais algumas coisas importantes que eu quero mostrar para vocês, e aí eu pergunto para a Erika se a gente tem algumas perguntinhas para responder, mas eu tenho algumas coisas super relevantes que são essa visão geral sobre onde as soluções Substance se encaixam num fluxo para determinados casos de uso ou determinadas indústrias, né, que possam usufruir dos recursos do Substance. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o que vocês veem na minha tela, o Substance, não só o Substance, mas diversas ferramentas da Adobe estão espalhadas por todas essas etapas dos processos, né? Então, desde o conceito 2D ao conceito 3D, texturização, renderização e publicação, a gente sempre tem alguma ferramenta, alguma solução da Adobe envolvida. Se a gente for falar do Substance, a gente tem no conceito 3D, aqui embaixo, quando a gente fala de Digital Materials, então a gente tem então os materiais, né, criados e que podem ser criados no Designer ou no Sampler e podem ser também criados ou utilizados no Photoshop. Quando a gente fala de texturização, a gente tem no fluxo de trabalho o Painter, além do Substance, com aquilo que a gente já criou aqui no Designer e no Sampler, pode estar integrado às soluções da Autodesk, como Maya e 3D Max e outras, por exemplo. Se eu falo de renderização, na etapa da renderização eu tenho o Stager, e até na etapa da publicação eu tenho o Aero, se a gente estiver falando de realidade aumentada, e de colocar aquilo que eu criei no Substance num espaço para possibilitar a visualização dessa realidade aumentada pelas pessoas que vão visualizar aquilo que eu criei, né? Isso é uma das indústrias de desenho de produto. Se eu falo da indústria de roupa, de igual forma vocês vão ver que o Stager, o Substance e todas as soluções do Substance se encaixam em algum estágio desse workflow da área, né, da indústria de roupas. Então, de novo, a gente tem os materiais, a gente tem na texturização o Painter, a gente tem na renderização o Stager e a gente tem na publicação o Aero. E se eu for adiante, a gente vai ver isso se repetindo em todas as outras indústrias. Na indústria de calçados, que tem usado já bastante isso, essas possibilidades. Na indústria de produtos de consumo, então quando a gente fala dessa produção absurda de variações de produtos, de embalagens, para publicação em sites e comércio eletrônico, ajuda muito trabalhar com o Stager para acelerar esse processo. No varejo e comércio eletrônico, de novo, se eu falo das lojas, né, como o Amazon, por exemplo, ou quaisquer outras, produzir materiais, produzir imagens que eu possa colocar nessas lojas numa velocidade muito mais rápida do que eu poderia fazer se eu estivesse utilizando só a fotografia tradicional, é essencial para a velocidade com que os negócios andam hoje em dia. E o mesmo se aplica no mercado da indústria automotiva, né? Essa possibilidade de você criar digitalmente e virtualmente para visualizar, inclusive em realidade aumentada ou em realidade virtual, antes mesmo de produzir, né? Então imagina o quanto isso é benéfico para não só a indústria automotiva, mas para todas as indústrias. Você poder ver e testar produtos com seu consumidor final antes mesmo deles entrarem em produção. Aqui é um exemplo de utilização para a área de arquitetura, né, que trabalha com as soluções da Autodesk, e como as soluções Substance também se encaixam em diversos momentos desse fluxo de trabalho com arquitetura e design de interiores. E isso é tudo com relação à Substance 3D Collection que eu quero e que eu tinha para trazer para vocês hoje. Érica, eu pergunto se temos alguma pergunta, alguma dúvida, algo que a gente possa esclarecer, que apareceu por aí. Me diga, por favor. Perfeito. Obrigada, Alex. Nossa, que aula, né? Muito legal. Realmente, eu já era uma pessoa super encantada com todo o potencial da Creative Cloud,
né? Então, quando a Adobe trouxe o Substance, né, ali da Algorithmic, né, foi assim uma explosão, né, de recursos, então realmente só vai complementar, né, o profissional criativo. Nós temos algumas perguntas, sim, algumas eu acredito que tenham sido até postadas antes de você comentar, mas eu vou passar uma por uma aqui para responder. Agradeço também as pessoas que comentaram, né, que avisaram aqui do som também, o Ricardo, o Gabriel, mas vamos lá. Primeira pergunta é do Mário Francisco. O Substance substituiu o Dimension? Acho que uma pergunta interessante. Exato. O Dimension era a solução que a gente tinha na Creative Cloud como solução para apresentar produtos, né? Era a que nos permitia criar o cenário e colocar produtos nesse cenário, fazer um mockup virtual ou digital, né? O Substance Stager substitui o Dimension. Então, para fazer aquilo que a gente fazia no Dimension, hoje a gente usa o Substance 3D Stager. Perfeito, maravilha. Até tem um caso de sucesso da Adobe muito legal, que é com a Mattel, né? A gente até publicou também, compartilhou esse vídeo no nosso canal do YouTube, justamente mostrando toda a área de produtos, né? Para você, o tempo economizado com mockups físicos, né? Para justamente ver como esse produto vai ficar, né? Então, essa solução Stager, né? Substitui o Dimension e vem justamente agregar muito nessa área. Incrível, incrível. Exato. Tem uma pergunta do Gabriel Pinheiro. Faz parte ele escreveu aqui Creative Suite, né, da Creative Cloud? Sim. Creative Cloud é o nome hoje, né, do que antigamente, né, até 2013, se eu não me engano, era Creative Suite, aí entramos na era da Creative Cloud, e a assinatura do Substance é uma assinatura à parte da assinatura da Creative Cloud. Então, para poder ter e utilizar as soluções do Substance, se você já tem o aplicativo Creative Cloud instalado, você provavelmente vai até ver o Substance dentre os aplicativos para você poder avaliar, para você poder testar por um certo período de tempo e entender como que eles podem te ajudar. Mas para, de fato, depois utilizar, você precisa fazer a assinatura da coleção Substance, tá? Então, é uma compra à parte, é uma assinatura à parte da Creative Cloud. Perfeito, perfeito. Mas o que é importante também lembrar é a questão da conectividade, né, da integração. Eu acho que isso até entra aqui na pergunta do Kildare. Kildare, nosso grande amigo, sempre presente em praticamente todas as lives. Obrigada pela presença mais uma vez, Kildare. O Kildare perguntou, essas tecnologias são aproveitadas dentro do Photoshop e do Illustrator? Sim. Se a gente fala da integração, por exemplo, que existe, principalmente do Stager para o Photoshop, que eu acho incrível, não só, tá? Existem outros caminhos de integração entre o Photoshop e o Stager, o Sampler e o Designer, por exemplo. E o Painter também, né? Todos esses 4 que fazem parte. Mas quando eu falo do Stager, é impressionante a possibilidade que eu tenho até de exportar aquela cena que eu criei, né? Aquele cenário todo iluminado e bem construído que eu criei no Stager, exportar como um arquivo de Photoshop, um PSD, em camadas, com máscaras, tudo criado automaticamente, para depois, se eu precisar fazer qualquer ajuste de cor, de saturação, às vezes até mesmo de enquadramento, de recorte, ou seja, eu consigo trabalhar com os recursos do Photoshop sem eu precisar voltar para o 3D Stager e ter que renderizar uma cena de novo, depois de fazer um monte de alterações. Então, existe essa porta de saída e é muito bacana a forma como o arquivo chega lá no Photoshop, a forma como a gente entende as camadas, separando luz, separando sombra, separando cor dos objetos, separando textura, dando aí a possibilidade para quem trabalha no Photoshop mexer, manipular cada uma das camadas e mudar o resultado final de acordo com as necessidades, ao invés de, como eu disse, voltar para o Stager e ter que fazer tudo de novo e renderizar de novo. E a gente sabe bem, né? Quando a gente fala de render 3D, renderizar 3D, quanto mais alta a qualidade da renderização, mais tempo leva para renderizar. Então, às vezes, ter a possibilidade de mudar algo sem ter que renderizar de novo é super vantajoso. Se usa muito isso na indústria do vídeo e da animação também. A gente passa a renderizar coisas depois nos softwares de vídeo e de animação, ao invés de voltar para os softwares 3D que geraram aquelas imagens. Agiliza bastante o processo, né? Quando não precisa ali mudar o cenário.
Sim. A próxima pergunta do Gabriel Pinheiro, novamente, ele pergunta, então ele integra com 3D Max e Maya, 3ds Max, e você até falou agora no finalzinho, né? Sim, sim. Ele integra assim, tem o plugin, né, do Substance 3D para o Maya e para o 3D Max. Com esse plugin instalado, é possível trazer essas amostras, né, essas texturas, tudo isso que você cria no sampler, por exemplo, para dentro das técnicas de aplicação de textura do próprio Maya, do próprio 3D Max. Ou seja, sem sair do Maya e do 3D Max, você consegue trazer esses elementos que você cria no Substance 3D. Acho que até um ponto até interessante de comentar, né? Não é um concorrente, né? Até Sem para dúvida, quem já sem é um dúvida. usuário, né, de 3D, já usa esses aplicativos, Autodesk, por exemplo, né? Uhum. O Substance ele é um complemento, né? Ele Uhum. vem Sim. justamente acrescentar, né? Trazer mais possibilidades. Bom, o Kilder aqui também falou ótima apresentação. Colocou aqui mais uma pergunta. O Substance 3D Assets está fora do Adobe Stock? Eu acho que você São dois sites diferentes, tá? dois sites. No Adobe Stock a gente tem ativos 3D que podem ser baixados por quem tem licença do Adobe Stock ou quem tem créditos, né, para comprar ativos 3D. E os assets do Substance é uma biblioteca separada. Então a gente tem um site, Substance 3D Assets, que quem é assinante do Substance tem acesso, faz o login e pode baixar os elementos, né, os materiais, as texturas, as luzes, os modelos, pode baixar deste site para usar na coleção Substance. Não são a mesma coisa, tá? São dois produtos diferentes. Perfeito, perfeito. Excelente. Bom, foram essas as perguntas. O Gabriel Pinheiro também escreveu aqui sensacional. O Kilder escreveu novamente, parabéns pela live, excelente demonstração. Valeu, Obrigada. gente. Bom, para quem não mandou ainda alguma pergunta, se você está assistindo a gravação e tem alguma dúvida, a gente vai deixar na descrição o nosso e-mail, a Adobe Brasoftware, né, que é adobe@brasoftware.com.br. E muito obrigada, Alex, pela disponibilidade, né, por apresentar esse conteúdo tão rico para a gente, de uma solução que tem muito, né, para crescer e para trazer muitas possibilidades, né, para os profissionais criativos. Na verdade, ampliar, né? A gente sempre falou tanto, né, da Creative Cloud, como você falou, né, desde 2013, que a Adobe mudou a terminologia, né, de suite para cloud. Acho que isso foi até um ponto bacana, porque hoje as soluções, esse termo nuvem, né, ele é muito importante porque o profissional criativo, ele pode, a qualquer momento, né, usar o aplicativo que ele precisa. Então, hoje eu uso o Photoshop, amanhã eu preciso aprender o Animate, né, ou preciso aprender a editar vídeo com Premiere Pro, Premiere Rush, After. Então, essa flexibilidade, né, de utilização é muito bacana. E agora, com o Substance, né, um produto contratado à parte, né, mas que agrega também demais aos profissionais e justamente complementa todo esse processo, né? E uma coisa que você comentou, né? Ele vem agilizar, né, o mercado, por exemplo, de foto de produtos. Mas Erika, então vai tirar ali o trabalho da fotografia? Na verdade, não. Né? Na verdade, você complementa ali, né? Então, pensando na agilidade, né? Pensando na praticidade, no que vai ser mais rápido, né? E vai trazer mais opções. Eu me recordo quando eu fotografei uma modelo uma vez, que ela queria uma foto com fundo noturno, né, com fundo ali de uma cidade, né, como Nova York, assim, com fundo desfocado. E na época onde eu morava não tinha como fazer essa foto, como produzir, né? Então a gente produziu a foto dessa pessoa em estúdio, né, com uma iluminação controlada e tudo mais, e a gente foi até o Adobe Stock, por exemplo, para pegar uma foto, né, para licenciar uma foto do fundo que ela queria ali da cidade noturna e foi feita a composição. Então o 3D, claro, não dessa forma, mas ele vem complementar também, mesclar com fotografias, né, mesclar com elementos, então realmente é uma oportunidade muito, muito rica. Sim, sabe uma coisa que eu costumo pensar e dizer muitas vezes sobre isso? É que, primeiro, é isso que você disse, a gente não está substituindo uma coisa por outra. A gente está ampliando a gama de possibilidades. Existem pessoas que vão continuar fazendo e produzindo a fotografia tradicional, da mesma forma que outras que precisam
do digital, porque elas precisam de uma velocidade diferente de produção e elas têm uma utilização diferente para esse conteúdo e cada qual analisa a sua necessidade e de que forma quer e precisa trabalhar. O mais importante de tudo é a gente dar essa base que qualquer profissional precisa, independente de qual é o caminho que ele vai seguir, né? Então, além de as opções se misturarem, né, poderem se misturar umas com as outras, eu uso parte analógico, parte digital, misturo os dois, ou eu faço tudo digital, eu faço tudo analógico. Além de ter essa conversa, essa junção de tudo, as pessoas saberem que elas podem trabalhar da forma que elas quiserem, porque elas têm as ferramentas para fazer isso. Então, a gente não, as pessoas não estão presas à ferramenta, e é a base para qualquer processo criativo, e isso eu cansei de falar em todas as aulas, quando eu dava aula em faculdade para os alunos de matérias como design gráfico, ilustração, criação, edição de vídeo. O software ou a ferramenta não está aqui para te limitar, pelo contrário, é para você descobrir os caminhos através dele para fazer o que você precisa. E os caminhos são múltiplos, então muito melhor se a gente tiver mais ferramentas para conseguir fazer mais coisas para as diversas realidades que a gente tem hoje em dia. E quando a gente fala diversas realidades, de fato, hoje a gente já tem uma realidade que é virtual, que Exatamente. é o então há realidades diferentes, por que não ferramentas para criar conteúdo para essas novas realidades? A gente precisa, e é isso que o Substance também é. Perfeito, expandir, né? Expandir. E de forma bem flexível, isso que é importante. Em todos os sentidos. Isso aí. Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez, Alex. Está convidado a voltar sempre que desejar, né? Foi assim, sensacional. Para quem ficou com dúvidas, comenta, tem o e-mail adobe@brasoftware.com.br, se quiser conhecer um pouco mais, se quiser, né, entender, né, para oferecer isso para os seus colaboradores, para a sua empresa, realmente é uma ferramenta riquíssima. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado e até a próxima.